E eu queria saber, irmão, hoje o cargo que você tem ali de coordenador técnico, até que ponto você pode ir? Qual que é o seu papel ali dentro do São Paulo Futebol Clube? E do porquê você quis esse desafio pra sua vida? Porque, como eu brinquei, né? É uma dor de cabeça, porque a galera vai ficar, tipo, vai te ver na rua, Rafinha e o São Paulo! Exato. É bem interessante. Animal Club. Bora lá continuar trazendo mais informações sobre o nosso tricolor paulista. Marcos Antônio tá fora da partida contra o Boston River, não vai se recuperar a tempo. Cauli também tá fora, não vai poder jogar. Quer mais? Luciano também tá fora, não vai poder jogar. Não acabou, Sabino também tá fora. Ô, rapaz, que fase tá o São Paulo. Marcos Antônio não se recuperou a tempo, Cauli também não, e a tendência do Cauli também perder o jogo contra o Remo, tá? Marcos Antônio, existe uma boa possibilidade de ele voltar contra o Remo. Do que eu tenho de informação, dá para ele ir para o banco, mas o São Paulo tá trabalhando um pouquinho com mais detalhes essa situação do Marcos Antônio por ser uma lesão um pouco mais delicada. Já o Cauli tá com dores no adutor, expectativa é dele, inclusive, não jogar até a pausa da Copa do Mundo também. O São Paulo vai trabalhar, vai tentar acelerar esse processo para que ele volte ali na partida contra o Remo, mas é mais difícil. Luciano, fora, só volta depois da Copa do Mundo, tá fora contra o Boston River e tá suspenso contra o Remo, mesmo que ele se recuperasse, não terá condições de estar em campo. Sabino é mais grave, tá? Ele teve uma lesão constatada e existe uma possibilidade dele ficar de 4 até 8 semanas fora. Se ele ficar 4 semanas fora, legal, beleza, dá para voltar ainda a tempo de jogar depois da pausa da Copa do Mundo. Agora, se ele ficar o prazo máximo de 8 semanas, é possível que ele acabe perdendo a primeira até a segunda semana depois da volta da Copa do Mundo. Porque pensem comigo, se ele ficar 2 meses fora, ele vai voltar no dia 26 de julho. O São Paulo tem jogo no dia 22. Então, para ele voltar a estar recuperado da lesão e até ir para preparação física, começar de fato a voltar a ter um ritmo, ele pode acabar perdendo a primeira ou a segunda semana, mas vamos torcer para que o Sabino volte o quanto antes, tá? E o Bobadilha também tá... Oh, meu pai do céu! O Bobadilha também tá fora, foi liberado lá para sua seleção para disputar já a Copa do Mundo pelo Paraguai e também tá fora, rapaz. Pelo amor de Deus, deixa eu conferir, não tem mais ninguém fora não, né? Não, pelo menos é só também é sacanagem. Mas quer uma boa notícia? Rafael Tolói tá de volta, rapaz. Mais um zagueiro tá de volta. Os maldosos vão falar que não é uma boa notícia, mas isso é sacanagem com o Tolóizinho. Tolói tá de volta, treinou normalmente, treinou bem, tá bem fisicamente. A tendência é dele ir pro banco. Até pela parte física, acredito eu que o Dorival deve apostar realmente no Dória. Mas vamos ver, um jogo importante, jogo difícil, vai que ele bote o Dória na fogueira, o Dória, eu falei Dória? É o Osório, rapaz, o Dória já foi, é o Osório que deve começar jogando, o Tolói deve ser opção para o banco de reservas, o Isaac e o Igão treinaram no elenco profissional, vamos ver se o Isaac pelo menos também fica no banco de reservas e o Igão também possa acabar tendo essa oportunidade. Que faz, hein? Bom, o que você acha desses desfalques todos? Quero saber a sua opinião nos comentários. Vamos falar, eu preciso trazer 3 informações de mercado do recinto. Bom, provável escalação do São Paulo para essa partida contra o Boston River, rapaz, tem muito desfalque. Vamos lá. Rafael no gol, beleza. Detalhe, o Dorival vai com força máxima, né? Ninguém vai poupar, até porque não tem quem botar, né? Vai poupar quem? Não tem quem poupar. Então, Rafael no gol. Lateral direito, Lucas Ramon. Dupla de zaga, Alan Franco e Osório. O Tolói deve voltar, mas deve começar no banco. Do outro lado, eu acredito que vai o Wendel, porque o Wendel ele tá suspenso contra o Remo, tá? E o Enzo Dias ficou suspenso na última partida contra o Botafogo. Acredito eu que o Wendel jogue contra o Boston River hoje e no próximo jogo contra o Remo jogue o Enzo Dias. Dupla de volantes, Pablo Maia deve ser mantido e o Danielzinho, com o camisa 10 sendo Pedro Ferreira. A tendência é do Pedro Ferreira acabar jogando, é o que tem, é o jogador que pode fazer a função. O Dorival gosta do atleta, não queria colocá-lo nesta fogueira, mas é o que tem para hoje. Ele vai ter que jogar, não tem jeito. E o trio de ataque deve ser o mesmo, Arthur, Ferreirinha e Jonathan Calleri. Esse deve ser o time do São Paulo para vencer o Boston River. Alô, São Paulo. Pelo amor de Deus, nada de playoff de Sul-Americana é desesperador.
um playoff de Sul-Americana nesse momento. Bora conquistar o 0,5 que tá de bom tamanho e o São Paulo Futebol Clube poderá, quem sabe, aí conquistar esses 3 pontos que serão fundamentais, não só pro resultado em si, mas também para dar uma, né, nessa zica aí que o São Paulo vem tendo nos últimos jogos. Como é que tá a sua expectativa para esse confronto? Quero saber a sua opinião nos comentários agora. Mercado da bola. Bora lá? Sei que vocês gostam, né? Tá certo. Enfim, São Paulo e Vasco. Arboleda e Inestrosa. É possível? É possível, mas neste momento não tem nada. Vou explicar para vocês esse cenário. Não há uma negociação de fato neste momento para casar essas situações. Mas o que há das duas partes? O Vasco tem interesse no Arboleda, um jogador que eles avaliam muito bem, é um jogador que eles entendem que atende às demandas que o Vasco quer. Ó, o Vasco quer um zagueiro experiente, um zagueiro alto, um zagueiro rápido e forte no jogo aéreo. Quem é esse zagueiro? Quem é? É um menino balada. Então, assim, pode acontecer. O Vasco gosta muito, até conversei com uma pessoa do Vasco, uma pessoa boa do Vasco, que elogiou pra caramba o Arboleda, mas me garantiu. Hoje não tem negócio. A gente pode falar que tem um interesse, entendeu? Mas proposta, não há. Algo como o São Paulo com o Cebolinha, por exemplo. São Paulo tem interesse, mas negócio ainda não há. E do outro lado, o Rui Costa gosta bastante do Inestrosa. Ele tentou, procurou, sondou o jogador no início do ano e fatalmente, buscando mais um ponta no mercado, ele gosta também no Inestrosa. Então, assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu ficaria de olho, e estou de olho, nessa história, porque pode acontecer um bem bolado. Até do que me passaram de feeling de mercado, né? Não foi uma informação, foi feeling de mercado, de pessoas que conhecem o mercado. Uma possibilidade poderia ser justamente, não dá para fazer uma troca simples, mas vamos fazer o seguinte, vocês querem um Arboleda? Vocês pagam pelo Arboleda, entendeu? A gente fica com o Inestrosa por empréstimo de 6 meses pelo menos, ou empréstimo de 1 ano com opção de compra e fica elas por elas. A gente não casa o negócio, uma coisa não leva a outra, mas já que a gente já vai negociar a gente já vê essa possibilidade do outro. E o Inestrosa lá foi super cobrado pela torcida, a torcida tá cabreira com ele, então seria um bom negócio para se acontecer. Eu ficaria de olho nessa história da minha temperatura, do feeling que eu tive. As pessoas até meio que, olha, eu acho que vai acontecer isso aí. A gente só não teve tempo de trocar esse papo, mas pode acontecer. Eu acho que poderia ser uma boa, acho que o Inestrosa é um bom jogador, acho que poderia vingar no São Paulo. Mas enfim, quero saber de vocês nos comentários. E eu queria saber, irmão, hoje o cargo que você tem ali de coordenador técnico, até que ponto você pode ir? Qual que é o seu papel ali dentro do São Paulo Futebol Clube? E do porquê você quis esse desafio pra sua vida, porque, como eu brinquei, né? É uma dor de cabeça, porque a galera vai ficar, vai te ver na rua, filho, São Paulo! Exato. É bem interessante, porque eu cheguei no São Paulo, cara, eu vim em janeiro, né? Eu tava trabalhando na Globo, aí vim em janeiro pro São Paulo. Certo. Né, o São Paulo tava num momento que tava muito, até hoje, a gente estamos enfrentando problemas políticos, mas naquele momento, cara, o São Paulo tava brigando pra cair no Campeonato Paulista, cara. Né? E era um momento bem crítico, ninguém queria vir, né? Ninguém queria assumir naquele momento ali. É bom falar isso bem, né? Pro torcedor, que ninguém queria abraçar aquele momento. Eu aceitei, né? Nunca tinha trabalhado nessa função, com função nova pra mim. E eu quis vir, claro, quando é pra ajudar o São Paulo, eu não vou medir esforços. Né? E foi dessa forma que eu encarei. E, cara, assim, é uma coisa nova, tô fazendo, me entregando mesmo de todos os dias, de coração mesmo, todos os dias. Entro cedo, saio à noite, cara, sempre fazendo o melhor pro clube, né? Tentando ajudar em todas as partes, até onde até onde eu posso. Até onde te cabe, né? Até onde me cabe, até onde eu posso atuar. Posso, né, com os atletas, ali no dia a dia, no centro de treinamento, todos os dias tô na Barra Funda, ajudo em todas as partes, tanto a parte da disciplina, quanto dos atletas, ali essa relação com a diretoria, com a comissão técnica, com a diretoria, com os jogadores. Você é uma ponte dos jogadores exatamente, faço tudo essa parte ali. Às vezes tem problemas ali que tá no campo, com o treinador, com a diretoria, às vezes, né, a gente sabe que precisa de uma pessoa disso. O São Paulo, né, sempre teve essa pessoa que era o Muricy, que estava lá, que é um dos maiores ídolos da história do São Paulo, que eu tenho muito carinho, muito respeito também, né? Queria
até quando eu cheguei ele teve que se ausentar, mas era um cara que eu tive o prazer de conviver 3 anos e aprendi muito também. Então, essa função. Agora, a cobrança, ela sempre vai existir, né, Igão? Entendeu, Mítico? Ela sempre vai existir, cara. Sempre vai existir. Eu sei que o torcedor vai ficar zangado, que não sabe contratar, não sabe... Aí eu cheguei em janeiro, né? Então, veio um jogador só que chegou no tempo que eu cheguei, que foi o Arthur. Não sei, assim, não tenho esse poder para contratar ninguém, não tenho poder para mandar ninguém embora. Isso que eu saber. Mas, a galera te cobra de contratação, cara, mas não é você que contrata, mas opino, né? Claro que eles me consultam sempre, Rafinha, o que você acha disso? Eu dou minha opinião, né? Então não vale a pena também estar ali, vou estar ali fazendo o quê? Né? Falam, mas, cara, eu joguei minha vida inteira, sempre falei, sempre dei entrevista, quando eu falei, nesse cara que eu tô, tem pessoas acima de mim, um cargo acima do meu, que responde pelo sistema executivo, tem um presidente. Então o São Paulo, cara, tá se refazendo dos problemas que nós tivemos agora. Então é um momento, como pode dizer assim, difícil pro clube, mas ao mesmo tempo tá no São Paulo, né? Tem que encarar isso, cara. São situações que hoje o São Paulo entrou nessas situações, né, por problemas passados, que não vale a pena a gente comentar aqui, sim, mas temos que encarar, é o que nós temos hoje, é o que, como chama, é o que o clube oferece, né, o presidente está deixando tudo, as condições, melhores condições para os profissionais que lá estão hoje trabalhar, que é salário em dia, campo bom, tudo está melhor, da melhor condição para os caras jogarem, para os atletas jogarem. Então, cara, o que a gente pode fazer? O que eu posso falar? Nós estamos fazendo tudo da melhor forma, da forma correta, cara, todos os dias, com os atletas, os caras estão treinando demais, os jogadores estão fazendo tudo que tem que ser feito, né, o departamento de futebol fazendo tudo tem que ser feito, às vezes... Mas a sua atuação não é na parte técnica? Não. Tem a comissão técnica, né? A comissão técnica tá ali para todos os dias. Eu não me meto em escalação, não me meto em... As coisas não é da minha parte, cara. É só fazer a ponte ali. É só fazer isso ali. Porque tem jogador, todo clube tem esse problema, cara, né? De comissão, com a diretoria, precisa de um jogador, o jogador não quer falar com às vezes não tem o bom acesso com a comissão, com a diretoria, e tem que ter um líder, sempre tem. É um coordenador técnico, é um gerente esportivo que tá ali, que é a minha função. Agora, cara, o peso que tem eu sei a dimensão que tem, o peso que tem para a torcida do São Paulo, né, o meu nome, a minha figura no São Paulo. Sim. Então eu sei, agora o torcedor tem que entender que assim, cara, o São Paulo não contratou ninguém, o São Paulo não fez nada, assim, coisa porque a gente sabe o momento do clube, mas mesmo assim nós temos um time muito competitivo, um time que é muito bom, é um time que tem grandes jogadores, e que sim, claro que precisa contratar, e o São Paulo vai contratar. Agora, cara, a gente tem que saber o momento, né? O momento que o time tá vivendo. E como vocês estão com a chegada do Dorival? Um cara que você já conhece, que boa parte do elenco conhece, tá voltando ali pra deixar as coisas, acho que, mais arrumadas e mais calmas, né? Isso, e só pra completar, essas coisas só mudam, Igor, quando o time começa a ganhar, cara. Então nós estamos fazendo grandes jogos, fazendo bons jogos, e às vezes acaba tomando gol no final, então são empates, derrotas, mas começou a vencer, ganhou os jogos, o jogador retoma confiança, tudo volta ao normal. Então o futebol é assim, cara, a gente sabe como é difícil, mas faz parte, a gente está tentando fazer de tudo para que as coisas, né, voltem aos trilhos. O Dorival, cara, trabalhei com ele, fui capitão dele durante a passagem dele aqui no São Paulo. É um treinador que é vencedor, é um treinador que tem muito respeito por todos, o torcedor do São Paulo gosta dele. Ele saiu do São Paulo, que não foi mandado embora, ele foi para a seleção brasileira. É um cara que tem o respeito de todos, então tenho certeza que ele vai ajudar muito, né? Já começou, tem uma semana de trabalho, vai ajudar muito o torcedor, o grupo, o São Paulo e o torcedor pode ficar tranquilo que ele vai conseguir trazer de novo a confiança para os jogadores. É campeão, hein? Voltar, exatamente, o Dorival tem estrela, né, cara? Voltar o São Paulo, colocar o São Paulo de novo no trilho, né? Que é o das vitórias, do caminho das vitórias, igual a gente estava. Estamos na primeira parte da tabela, né? Faz alguns jogos que o time não ganha, mas o time tem, né, alguns jogadores machucam. Começou o campeonato bem pra caramba. Cara, então assim, vão voltar jogadores, vão chegar jogadores, e a única coisa que a gente vê assim com a tranquilidade é o quê? Que nós estamos no caminho certo, cara. As coisas estão sendo feitas da forma correta, tá todo mundo se empenhando o máximo pro São Paulo voltar a vencer, voltar a brigar na parte de cima. Assim, é difícil o torcedor ter paciência, né, Igor? É difícil o torcedor ter paciência. Pra mim, o torcedor ter paciência é impossível. Agora que a gente tá fazendo tudo da melhor forma, né? A gente tá fazendo, cara. Eu não vou ficar falando, não sou de ficar dando entrevista, ficar falando nada, porque acho que tem outras pessoas que podem falar. Agora, quando for solicitado, vou falar, e desse momento a gente tá fazendo de tudo que é melhor pro São Paulo.
O torcedor tem razão, que às vezes não ganha o jogo, não ganha, fica chateado, mas as coisas estão sendo feitas da melhor forma. Não, e até te agradecer por você estar aqui com a gente, podendo falar diretamente com o torcedor São Paulino, né? Porque acho que fica muito essa coisa de tipo, pô, o torcedor quer alguém do clube para ele poder perguntar, questionar e ser respondido. Exatamente. Então por isso que eu queria saber, tipo assim, pô, o que o profissional Rafinha faz ali? Então, obrigado pela sua resposta. E o São Paulo também vai em busca de meia. Ponta também, o São Paulo está de olho em ponta no mercado, precisa contratar ponta e busca também mais um volante. Emerson, mas como o São Paulo vai conseguir essas contratações? Pois bem, São Paulo não tem dinheiro para trazer zagueiro, para trazer absolutamente ninguém. Se precisar de compensação financeira, a situação é bem delicada. E o que o São Paulo está tentando fazer? O São Paulo está tentando fazer um acerto com a XP, que poderá ser o novo name rights do São Paulo. A BID ainda não está descartada, mas a ideia é o quê? É trazer a XP para o São Paulo, ok? Ela paga o name rights, o São Paulo faz um empréstimo a juros baixos com a XP e utiliza essa grana para reforçar o elenco. Parte do name rights ali seria uma parte de pagamento à vista, não igual a BID em 10 anos, 60 milhões por ano. E aí o São Paulo pegaria parte dessa grana e investiria em contratações com mais um empréstimo também. E também ia acabar negociando muitos outros jogadores aí que provavelmente estão na lista de dispensa do São Paulo Futebol Clube. Tá? É verdade que o Dorival pediu um 10? Cauã, o Dorival pediu um camisa 8. O que é o camisa 8? É isso que as pessoas estão meio que confundindo hoje em dia. Camisa 10 clássico, nenhum técnico pede mais. Nenhum técnico pede mais um jogador camisa 10. Vocês vão lembrar, e eu vou dar um exemplo para vocês. O Rames Rodrigues, ele veio para o São Paulo na época do Dorival. Quem o Dorival preferiu? O camisa 10 clássico ou o Lucas Moura, que era um jogador improvisado na função, mas que era mais voluntarioso no meio de campo? Responda vocês. Não tem certo ou errado, tem a razão, tem a lógica. Então, Cauã, quando você para pensar assim, quando ele teve a chance de montar um time ao redor de um camisa 10, inclusive ontem assisti de noite a série da Netflix com o Rames, e assim, o São Paulo aparece durante 15 segundos. Eu não posso mostrar aqui porque é protegido por direitos autorais, senão eu até mostrava, eu até cheguei a filmar para mostrar para o meu filho, porque assim, tem 15 segundos de São Paulo. Ou seja, nada. E o Dorival, ele teve a chance de montar um sistema em volta do Rames Rodrigues. O Dorival não perdeu um segundo do tempo dele para montar o esquema em torno do Rames, amigo. Então isso responde para você, Cauã, que o Dorival ele não quer um 10. Ele tinha o Garro no Corinthians. O Garro era banco. Ele usava o Bidon fazendo aquela ligação, porque o Bidon era um volante que chegava na frente. O Dorival não quer jogadores clássicos. Parem de ouvir pessoas que ficam inventando. Eles querem hypar você. Eles querem hypar a informação. O São Paulino parece que ouve camisa 10, praticamente se derrete, assim, fica destrambelhado. Cara, esquece. O Dorival gosta de jogadores que têm capacidade de chegar na frente e, ao mesmo tempo, tem composição do meio de campo. Não adianta falar. Então, assim, o Coutinho está solto, está livre. O Dorival que revelou o Coutinho no Vasco. O Dorival tem uma ótima relação com o Coutinho, ele está livre. Você acha que se o Dorival não ligasse para o Coutinho hoje, dando um exemplo para vocês, pegasse o telefone e falasse assim, Coutinho, vou montar um time aqui para você, ao seu redor. Você vai fazer o que você quiser, meu time vai circular em torno de você, você vai ficar dando tapa na bola, vou ter os pontas abertos, vou compor um time inteiro para você poder jogar livre. Você acha que o Dorival não faria isso, que o São Paulo não poderia tentar trazer o Coutinho? O cara tá sem jogar, não tem clube. Fazia um bem bolado financeiro que não fosse tão caro, trazia o cara para São Paulo. Cara, seria a coisa mais fácil do mundo pro Dorival, pela relação que ele tem com o jogador, pela relação que ele tem com o atleta que tá parado, tá em baixa. Então, esse papo de, ele quer um 10. Ele quer um jogador que possa ajudar na construção, na criação das jogadas e, ao mesmo tempo, ele possa fazer uma composição de meio de campo. Então, quando falam o Dorival que é um 10,
Desconfie. Sim, eu vou me. Mas aqui tá impossível. Cara, impossível, só quem diz é Deus. Mas eu vou me surpreender muito se chegar um jogador do São Paulo que é jogador estático, que não tem mobilidade e movimentação e que não seja o camisa 8. Eu volto a repetir. Todas as informações que eu tenho é de que o Dorival quer um jogador que movimente e tenha o estilo de camisa 8. Ele quer jogador de movimentação e que acompanhe meio de campo. Isso significa que pode ser um cara tipo o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é o tipo de jogador que ele gosta. Não adianta falar que vai pegar um Rames, que vai pegar um Ganso. Não adianta pegar jogadores que têm essa postura, esse perfil, e estou dando fatos para vocês. William Pacheco, Zanca, reunião do Maciço com o Diego Fernandes, tem alguma notícia? Até onde eu sei, não aconteceu, William. Elvis José da Silva, bom dia, Zanca. O investidor será que vai? Elvis, assiste meus vídeos da semana passada, querido. Já falei amplamente sobre esse assunto. É só você procurar aí no YouTube. Maurício Neves Freitas Júnior. Zanca, vou te falar, nos meus 40 anos, nunca vi o São Paulo sim. Tem luz no fim do túnel? Cara, luz no fim do túnel tem. A questão é que os caras não querem abrir mão do osso, né? Os caras não querem transformar o clube em profissional, em traçar novos rumos. E não vem com esse papo de, mas você tá vendo a SAF lá que deu errado. Meu filho, clubes bem geridos por SAFs competentes vão ter sucesso. Clubes mal geridos, seja por SAFs incompetentes ou por associações incompetentes, vai dar errado. A questão é que a associação do São Paulo hoje, ela tem uma configuração que não permite o clube evoluir. Não permite. A separação do social, ela já dá uma luz no fim do túnel, porque afasta esse ar de parte associativa, de patotinha, de feudo, essas merdas. Já pelo menos abre um pouquinho dessa névoa que está em cima do São Paulo. No meio disso tudo, faz uma consulta por Adrielson, aquele zagueiro do Botafogo que está jogando no futebol árabe. Mas adivinha o que aconteceu? Os caras lá pediram valores 7 assustam. Milhões de dólares e os valores assustam. Estranho, né, Arnaldo? Bom, por partes, né? A questão da janela, o São Paulo particularmente vai precisar procurar zagueiros, né? Só virão zagueiros que não custarem direitos federativos, né? O São Paulo não tem dinheiro e não está fazendo investimento em direito federativo, não tem caixa para isso há 2 anos. Então, se um clube só se interessar em vender o jogador, não vai ter negócio, né? Então, eu imagino que pipoquem uns 150 nomes de zagueiros nessa janela em relação ao São Paulo, que não tem zagueiro para escalar nessa noite. Vai jogar de novo o Osório da base ao lado do Alan Franco. O Mauro falou dos problemas do Flamengo, né? Se o Carrascal pudesse jogar no São Paulo, ele jogaria com a 10 nessa noite contra o Boston River. Tem uma outra coisa curiosa, né? A última vitória do São Paulo, não aparece aí, foi contra o Mirassol, lá no Brinco de Ouro, lembra? Faz tempo isso aí. Uma coisa curiosa é que quando vocês falavam da questão do goleiro, eu fiquei pensando, né? Porque começa a surgir, além dos problemas todos do São Paulo, uma certa impaciência da torcida com o Rafael, né? Que talvez nas 2 partidas aí do brasileiro dessa série que o São Paulo pudesse ter vencido, falhou, né? Contra o Bahia e contra o Botafogo no final dos jogos, né? Eram vitórias que se transformaram em empates. E o Rafael tem um reserva tipo o Andrew, que é o coronel, né? Que jogou 2 partidas aí na Sul-Americana e tudo mais. Essa situação de trocar goleiro, ela não é simples. Ela pode ser simples para o torcedor e para o analista. O técnico não é tão simples, né? Depende muito da relação e da confiança que o treinador tem com o goleiro. É sempre uma posição muito específica. Vamos lembrar, a Copa está chegando aí. Na Copa de 2002, o Filipão apostou no goleiro que ele conhecia, o Marcos, em detrimento do Dida e do Rogério Ceni, e deu certo, né? O Marcos foi um dos melhores do Mundial, sem querer dizer que na época ou em todos os tempos ele fosse melhor que o Dida e que o Rogério, né? E no caso do Dorival com o Rafael, tem um outro fator, né? O Rafael foi campeão com o Dorival, né? Trabalhou com o Dorival, foi um dos símbolos daquela conquista da Copa do Brasil. Então eu acho até mais complexo do que, por exemplo, fazer como vocês sugeriram ao
Jardim, colocar o goleiro reserva nessas 2 partidas restantes, né? A do São Paulo é hoje, contra o Boston River, e a outra é contra o Remo no domingo. Aliás, completando o raciocínio dos companheiros sobre a rodada que não deveria existir, São Paulo e Remo sucede o Jogo do Brasil. Tem um Jogo do Brasil no domingo. Tem jogos às 4 no domingo, Jogo do Brasil, e jogos às 8h30 da noite no domingo, esse jogo Remo e São Paulo, no mesmo dia do Jogo do Brasil. Pra vocês terem uma ideia como será o domingão, animado. Tem fim de papo ao vivo depois, tá? Aqui depois do Jogo do Brasil, né? Depois do Jogo do Brasil. Concorrendo com os jogos do Brasileiro, porque assim vai ser o domingo, né? Então é um domingo eclético, né? Digamos assim. E o Rafael é uma das questões. Eu lembrei de uma outra coisa em relação ao goleiro com o Dorival. Quando o Dorival está no São Paulo pela 3ª vez, a primeira vez ele chegou no São Paulo meio que encalacrado lá embaixo, perto da zona de rebaixo. O goleiro era o Renan Ribeiro, que depois fez até sucesso em Portugal e tudo mais. E o Dorival já tinha trabalhado, e a torcida do São Paulo gostava do Renan Ribeiro. E o Dorival já tinha trabalhado com o Renan Ribeiro no Atlético, não tinha se dado muito bem lá. Com 2 jogos, o Dorival tirou o Renan Ribeiro e colocou e bancou o Sidão. Vocês lembram do Sidão? Como titular do São Paulo. E o titular do São Paulo no comando do Dorival a primeira vez foi o Sidão. Então, goleiro é uma coisa muito particular. Eu acho que o Rafael, particularmente, tá devendo uma resposta aí nessa fase ruim do São Paulo, né? Porque o São Paulo está hoje com um goleiro que é um dos capitães da equipe inseguro, um centroavante, capitão da equipe, que não marca 9 jogos, inseguro, e 150 desfalques. Esse é o time do São Paulo, né? Que não tem meio de campo para escalar, como você falou, na partida contra o glorioso Boston River. Pois é, essa é a situação do São Paulo, viu, Danilo? O São Paulo é um desses times, né, que se pudesse já parava para a Copa, para recuperar jogador, para dar uma respirada, para mudar um pouco de ar do Morumbi. Mas acho que hoje o jogo contra o Boston River não tem muito mistério, não, né? Olha! Não, o Boston River, pelo amor de Deus, né? O time tem mostrado muitas dificuldades, mesmo com todas as alterações que o São Paulo vai ter que ter no time titular, lesões e tudo mais. A questão é, o São Paulo ele poderia aproveitar a ocasião para tentar, sei lá, pôr ingresso a R$5. Não fez isso, né? Não fez. Poderia ter tentado para mudar o ambiente, para fazer, lota o estádio. Vai, força pelo São Paulo. Os 25 mil que foram tomar uma puta de uma chuva, desculpa o palavrão, e o frio no fim de semana, esses caras viram, terça-feira vocês estão liberados para ir lá, terça-feira, pode ir. Pois é, deveria aproveitar essa ocasião, até porque é um jogo que a Sul-Americana ela já é ali a Série B da Libertadores, já tem aquele clima meio estranho. O São Paulo já está classificado ou como segundo ou como primeiro. Então, por que não ter feito um esforço para lotar o Morumbi, né? Já faz ali o cálculo, quanto que eu vou gastar para abrir o estádio? 400 mil, tá bom. Então, eu vou garantir pelo menos 400 mil em renda aqui, com ingressos a R$10. E garante, cara, não tem, assim, não dá, tem coisas que não dá para entender, tem coisas que às vezes dá a impressão que diretor de futebol ou presidente, enfim, seja lá quem definiu aí a precificação dos ingressos, parece que nunca foi para arquibancada, que nunca foi torcedor de futebol. Essa é a impressão que eu tenho às vezes em alguns clubes. Verdade. Bom,